Olá, eu sou Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse vasinho de flores de crochê. Ele é rápido de ser feito e fica bem bonitinho, né? E é ótimo para darmos de presente. Também ele pode ser usado como lembrancinha para festas. Então, é super fácil de ser feito. Eu peço também para que você se inscreva em meu canal, ative o sininho, assim você receberá todas as atualizações. Se você gostou, deixe seu like. Vamos começar a tecer o nosso vasinho floral, então? Os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso vasinho serão fios barocco da Círculo. Então, para o vasinho e a parte onde tem a telinha, né, do vasinho, eu vou utilizar o Max Color Marrom e um tom de bege. Né? Tem vários tons de marrom e bege e você pode escolher o que preferir. Esse meu, a cor é 7311 e o bege é o 7625. Para fazermos as flores, também você pode fazer num tom, né? Você pode colocar uma cor e o verde no barocco, ou você pode utilizar o multicolor, que ele é nesses tons assim mesclados. Então, também ele fica bem legal e fica a cor bem diferenciada, como esse que vocês estão vendo. Este meu, a que eu vou fazer no vídeo, eu vou fazer com esse tom, que é o 9181, e o verde, ele é o 9536. Essa que eu usei no nosso vasinho, eu usei o Premium, também é um barocco, ele é mesclado, só que ele é o Premium, então a cor ela é mais assim firme. Também a mesma qualidade do multicolor. A diferença é que o Premium ele é mercerizado. Então ele dá um acabamento melhor para as nossas peças. Vamos ver se eu consigo tirar aqui um fiozinho para vocês verem a diferença. Ele só é um pouquinho mais, a cor mais viva. Esse daqui é o mesmo tom, o 9536, os dois, só vocês podem ver a diferença deles. Então, nesse vasinho, eu usei o 9165, mas tem também o 9165 no multicolor. Então, você escolhe a cor que você quiser, você pode fazer também com sobrinhas de fios. Também é uma boa dica para a gente utilizar aquelas sobrinhas que a gente tem bastante em casa. Eu vou precisar também da agulha, né, de crochê, 3,5 milímetros, um marcador de pontos. Se você não tiver o marcador de pontos, você pode pegar até aqueles clipes escolares, sabe? Até eu não conseguir um marcador de pontos, que aqui na minha cidade demora um pouco para chegar, eu usava aqueles clipes, né, escolares mesmo. Há uma tesoura para remate, e então, como aqui, para deixar ele firminho, eu usei aquele cone, esse aqui é o de Duna, mas tem também o barocco, também naqueles novelos menores, tem uns que são menores que esse. Deixa eu ver, esse daqui ele tem 200 gramas. Então, ele tem um que é menor e vem nesses daqui também. Você pode usar esses cones e um pedaço de papelão que a gente vai desenhar, né, a circunferência do nosso cone. E depois a gente recorta, que vai ser para o fundo do nosso potinho. Se você não tiver o cone, você pode colocar somente o fundo
com um pedaço de papelão. E depois você pode encher essa parte com fibra siliconada. Então, a minha sugestão é de nós utilizarmos esses cones mesmo para dar menos lixo, né? E vamos contribuir para o meio ambiente. Vamos iniciar o nosso vasinho de flores, então. Com o nosso baroco marrom, então, nós vamos iniciar o vasinho. Então, eu vou fazer um anel mágico e dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fechar esse meu anel mágico e já vou vir aqui onde foi o primeiro ponto baixo. Eu não vou fechar com ponto baixíssimo, porque o amigurumi, as carreiras não são fechadas, ele segue em círculos. Então, aqui onde estava o primeiro ponto baixo, nós já vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Quero aqui novamente. Ó, já vamos fazer um ponto baixo. Então, agora nós já vamos para, que a primeira carreira foram 6 pontos baixos, agora nós já vamos para a segunda carreira. Então, agora que nós começamos, já fizemos esse um ponto baixo, eu já vou colocar o meu marcador para onde vai ser o começo da carreira. Então, nesse mesmo ponto baixo de base, eu vou colocar mais um ponto baixo. Então, vamos ficar com 2 pontos baixos em cima de um ponto baixo de base. Aí, o próximo, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base. E vamos seguir assim, então, fazendo 6 aumentos. E, no final dessa nossa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora, eu tiro o meu marcador. E eu já prendo aqui um ponto baixo, já sigo normalmente a próxima carreira. Coloco o marcador novamente. Então, agora nós vamos fazer um ponto baixo sobre um ponto baixo de base, e no próximo ponto baixo de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base, que será um aumento. Então, o próximo nós vamos fazer um ponto baixo, e no próximo, um aumento, que vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos seguir por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, por toda essa nossa carreira. Então, no final dessa nossa carreira, nós vamos estar com 18 pontos baixos. É importante você contar, quando você estiver no final da carreira, conferir mesmo se tem esses 18 pontos baixos. Aqui, esse fio que a gente puxou também, eu venho aqui, eu faço um nozinho nele e eu corto o excesso. Então, aqui é importante também a gente fazer o nozinho, porque senão esse fio ele vai se abrir se você deixar ele só assim solto. Então, agora, nós vamos para a quarta carreira. A quarta, então, nós vamos começar um ponto baixo, a gente coloca de volta o marcador. Então, agora nós vamos fazer um ponto baixo, um ponto de base, outro ponto baixo, próximo ponto de base e um aumento, que são 2 juntos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, 2, mais um ponto baixo, então são 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira, fazendo 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, e no final dessa carreira nós vamos ter 24 pontos baixos. Cheguei ao final da quarta carreira com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos para a quinta carreira.
Então, a nossa quinta carreira, já nós vamos tirar o marcador, fazer um ponto baixo, colocar o marcador novamente. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto de base mais um ponto baixo, no próximo ponto de base mais um ponto baixo. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos seguir desta forma por toda a nossa carreira, fazendo 3 pontos baixos e um aumento, e no final nós vamos obter 30 pontos baixos. Vamos agora para a sexta carreira e a última de aumentos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, colocamos o nosso marcador, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, cada um em cima de um ponto, né, de base. E agora, vamos fazer um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, com 4 pontos baixos e um aumento. E no final, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a sexta carreira com 36 pontos baixos. Agora, a sétima carreira, nós não vamos mais fazer aumentos, nós somente vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos repetir novamente esses 36 pontos baixos. Finalizei a sétima carreira com 36 pontos baixos. Agora, então, nós vamos fazer essa parte onde vai ficar esse relevo, e onde vai ser a marcação, né? Que ela vai dar formato para o nosso fundo, e depois aqui vai ser a parte lateral do nosso vasinho. Então, aqui também ele já fica um acabamento na parte de baixo. Então, aqui eu vou tirar o meu marcador e eu vou pegar, vamos ver, porque esse fio marrom ele é bem escuro, vamos ver se eu consigo mostrar. Nós vamos introduzir a nossa agulha. Aqui nós vamos finalizar, então, essa carreira com ponto baixíssimo, porque agora nós vamos começar a fazer o relevo. Então, eu vou introduzir a agulha no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, de fora para dentro, e eu vou para o próximo buraquinho, de dentro para fora. Vai ficar dessa forma. Eu vou pegar o meu fio, eu vou puxar por esses 2 buraquinhos. Vou ficar com 2 e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho novamente, venho neste buraquinho, da onde eu saí, né? Onde já está naquela laçadinha. Eu entro novamente aqui, de fora para dentro, de dentro para fora. Pego o meu fio, puxo pelos 2 buraquinhos. Cuido para não, ó, às vezes acontece isso, o fio ele se... Então, eu vou pegar todos os fios, né? Puxar aqui para assentar esse fio e faço um ponto baixo. Então, eu venho novamente aqui no próximo ponto baixo, de fora para dentro e de dentro para fora, no próximo buraquinho, laço, puxo pelos 2 buraquinhos e aí faço um ponto baixo. Então, aqui você vai perceber que ele já vai ficar aquele relevinho e ele já vai fazer já vai ficar em pé sozinho o nosso vasinho. Dá também para pegar
pela alça de trás, como muitas pessoas fazem. Só que daí ele vai ficar, sim, aquele relevinho, mas ele não vai ficar já, né, assim desse jeito. Vai ficar somente uma alça aparecendo. Então, nessa que eu estou fazendo, as duas vão ficar em relevo. E vai ajudar a fazer o nosso potinho ficar mais de pé. Então, eu venho no próximo. Aqui você vai vendo bem onde é que você já fez, ó. Porque daí fica aquela laçadinha. Então, aqui eu venho aqui, né, no próximo ponto baixo. E já laço a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Então, nesse buraco aonde eu peguei, eu vou entrar novamente, porque eu vou precisar sempre de 2 para fazer, né? Não vou entrar já no próximo de cá. Não, eu vou voltar nesse onde eu fiz a última, que dá para ver bem aqui onde é que eu peguei, ó. Vai ficar essa laçadinha. Então, eu boto de baixo para cima, de cima para baixo, laço a minha agulha e fecho o ponto. Aqui eu venho de novo, esse aqui foi, ó, eu subi por aqui e eu desci por aqui. Então, esse daqui eu vou de novo entrar nele, vou descer, pegar a laçada e voltar. Então, aqui eu vou de novo aqui, aqui e voltar. Opa, aqui eu acabei fechando, mas não é um ponto baixíssimo. É um ponto baixo. Então, nós ficamos com 2 e depois a laçada. Coloco de baixo para cima, de cima para baixo, laço, puxo para os 2 e faço um ponto baixo. Então, ele vai ficar dessa forma, já vai subir aqui a lateral e o nosso vai formando como se fosse o fundo do nosso vasinho. Vou fazer todo o contorno, né? Então, no final, nós vamos ter 36 pontos baixos novamente. Cheguei no final da minha carreira, então, aí é importante que você conte todos esses pontos para ver se tem realmente 36 pontos baixos e se foi feito daquela forma que eu mostrei. Essa cor, ela fica um pouco difícil de visualizar, mas acredito que deu para entender. Então, aqui eu acabei esquecendo de colocar o marcador, né? Mas quando você inicia essa carreira, então aqui você devia, né, ter colocado esse marcador. Então, aqui eu finalizei. E agora, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou seguir circular. Então, eu vou já vir no primeiro ponto, já fazer um ponto baixo. Eu não vou fazer um ponto baixíssimo e depois seguir. Ele vai seguir sempre dessa forma, sem terminar a carreira. Então, agora nós vamos seguir com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, sempre vai ter 36 pontos em todas as carreiras. Então, aqui é só nós vamos fazendo, agora vai ficar bem mais tranquilo, né? Uma carreira mais chatinha foi essa, onde nós fizemos essa parte da subidinha. Mas também, se você tiver muita dificuldade, você pode pegar somente pela alça de trás, que também fica bom. Então, aqui eu vou seguindo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, sempre dessa forma. Eu quero terminar a primeira carreira aqui para vocês verem como é que eu vou seguir. Não é finalizada a carreira com ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui no primeiro, então eu tiro o meu marcador e eu já sigo com ponto baixo, sem iniciar a carreira então vai ser assim, vai sempre seguindo. Então aqui, como vocês podem ver, deixa eu ajustar, ela já vai
ficando a parte que vai ficar de cima, ó. Então, aqui de baixo já fica essa com acabamento, que vai ser o fundo, e aqui já vai subindo o vasinho na lateral. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu fiz 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de base, ou você faz o tamanho que você desejar. Você pode fazer com 6, pode fazer com 10, como você preferir. Cheguei ao final, então, da 8ª carreira e o nosso vasinho já está pronto. Então, ele ficou dessa forma. Agora, então, nós vamos fazer o acabamento dele. Fica esse relevinho, que é com o ponto caranguejo. Então, como já sabemos, né, o ponto caranguejo, ele é feito para trás, como o próprio nome já diz, né? Então, ao invés de nós seguirmos para esse lado, nós vamos ir para o outro lado. Então, aqui nós vamos trabalhar somente nas alcinhas de fora do nosso ponto. Então, tem a alcinha de dentro e a alcinha de fora. Nós vamos trabalhar nessas de fora, porque essa de dentro, depois nós vamos fazer essa parte, que é a terinha, né? Parece a terinha das nossas florzinhas. Então, aqui, eu vou puxar um pouquinho de fio, não vou deixar ele muito justo, para ele ter uma sobrinha para nós introduzirmos a agulha na alça de trás. Então, nós vamos para a alça de trás, né? Aqui vem atrás daquela que a gente está, pegando por essa de fora, nós vamos pegar o nosso fio, vamos laçar o fio, puxar ele para fora e fazer um ponto baixo. Deixo um pouquinho de sobra, venho para a próxima alça, puxo o fio para fora e faço um ponto baixo. Venho na próxima alça, pego a laçada, puxo para fora, eu vou ficar com 2, né? E laço novamente, tiro todas as 2. Deixo sempre um pouquinho de... não fico com ela tão justa, eu dou uma esticadinha, bem pouquinho, para poder ter uma sobrinha para nós trabalharmos o próximo ponto. Puxo uma laçada e fiquei com 2 agora, e aí faço de novo a laçada e fecho. Então, esse é o ponto caranguejo, e ele dá esse relevinho, né, na borda do nosso vasinho. Então, eu vou seguir dessa forma por todo o contorno do nosso vaso, sempre lembrando de pegar pela alça de fora. A de dentro, ela vai ficar aqui. Olha, já vai fazendo um pequeno relevo no nosso vasinho. Cheguei, então, ao final da carreira, e eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou cortar esse fio, vou puxar aqui essa pontinha da laçada e vou passar essa sobra por entre os pontos. Isso aqui eu posso deixar aqui na parte de dentro, também vai ficar escondidinho. Então, aqui já ficou o vaso com o acabamento. Agora, então, nessa parte, nós já vamos colocar o fundo, né, o papelão que a gente cortou, nós já vamos colocar o fundo no nosso vasinho, porque depois eu vou começar a fazer a parte da... Então, vai ser mais difícil de nós introduzirmos esse fundo. Eu coloco também o nosso cone, pode ser colocado agora, ou a gente pode fazer a primeira carreira aqui, deixa eu fazer, e depois a gente coloca
o cone. Eu vou pegar agora, então, o tom de bege para nós fazermos a parte onde parece aquela telinha. Então, eu vou laçar o fio, eu vou vir aqui em qualquer uma das argolas de dentro, vou pegar essa laçada. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto de base, e já vou escondendo esse fiozinho. Eu já vou colocando ele na sobra, né? Dentro junto com esses pontos. Aí já vai ficar ali, ó, acabamento, esse fio não vai escapar aqui para não desmanchar a nossa peça. Então, aqui eu sigo pegando sempre a salsinha, né, de dentro, que nós já havíamos deixado por todo o contorno. Então, nós vamos ficar de novo, né, vamos tomar o cuidado e contar para ver se no final nós vamos estar com 36 pontos baixos. Chegamos, então, no final da nossa carreira, com esses 36 pontos baixos, e aqui vai ficar dessa forma. Aqui já ficou o relevo de acabamento. Então, aqui nós vamos vir e nós vamos já introduzir um ponto baixo no próximo ponto de base, que é onde vai começar a carreira, né? Nós não finalizamos, porque o amigurumi é sempre circular. Nós vamos colocar o marcador para indicar aonde é o início da carreira. Então, aqui, agora nós vamos fazer 4 pontos baixos. Antes de seguir, antes que eu esqueça, né? Então, aqui nós já estamos com o nosso fundo. Aqui, então, você coloca ou a fibra siliconada ou o cone, como eu já havia dito. Que agora ele vai começar a fechar, então não vai ficar difícil de nós introduzir o cone depois. Então, ou você coloca antes de fazer esse, ou coloca agora nessa etapa. Então, agora sim, nós vamos fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Para fazer a diminuição, eu pego a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto e puxo a laçada e fecho um ponto baixo. Vou fazer novamente um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Eu pego a alça da frente do primeiro ponto baixo, a alça da frente do segundo ponto baixo, e eu faço uma diminuição. Então, nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, com 4 pontos baixos e uma diminuição, e no final nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Cheguei no final da carreira, então, agora nós vamos fazer o primeiro ponto baixo. Nós vamos colocar o marcador novamente, e agora nós vamos fazer um ponto baixo, então, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a carreira, fiquei com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos colocar novamente o nosso marcador, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa... Aqui vocês vão perceber que ele vai começar a repuxar um pouquinho, mas é dessa forma mesmo
que por causa do cone, do papelão aqui, né? Aqui também, às vezes, ele dá uma escapada, ó. Então, você vem e coloca ele novamente. E depois que tiver tudo bem fechadinho, então ele não vai mais sair do lugar. Então, nós vamos seguir com 2 pontos baixos e uma diminuição, e no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Cheguei no final da carreira com 18 pontos baixos e está dessa forma, ele vai fechando o nosso vasinho. Então, agora nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Essa vai ser mais difícil um pouquinho, porque ele vai fechar bastante, mas vai ficar perfeito o nosso acabamento depois. Então, vai ficar um ponto baixo, uma diminuição por toda a carreira, e nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, agora nós vamos para a última carreira, que será 6 diminuições, e nós vamos finalizar o nosso vasinho. Então, aqui nós vamos pegar 2 pontos baixos juntos, vamos fazer uma diminuição, então, mais uma diminuição, e vamos fazer até fechar todo esse nosso vasinho. A gente vai mais com calma nessa parte, né? Que é mais a última, as últimas diminuições, e também, como eu não coloquei a fibra, né? Eu coloquei o conezinho, então aqui ele vai ficar um pouco mais difícil de a gente segurar, porque a fibra ela fica mais macia. Se você colocar fibra, então você não esquece de encher bem ele, né? Para ele ficar bem durinho, mas com esse nosso cone fica muito bom o acabamento final também. Então, aqui eu finalizei, eu corto, deixo uma pequena sobrinha, eu pego uma agulha de tapeçaria, eu passo esse meu fio, aí eu venho aqui nessa última argolinha, passo por dentro, e venho aqui e faço um nozinho, né, nesse nosso fio, e esse excesso de fio eu coloco dentro do vasinho, saio no outro lado, puxo, seguro bem esticado e corto. Então, essa parte ela vai entrar e vai ficar lá dentro, escondidinha no nosso vasinho. Então, o vaso está finalizado, aqui ficou essa parte, né? E aqui ficou o vasinho prontinho. Agora, então, nós vamos fazer a florzinha do nosso vasinho. Então, eu escolhi essa cor, né? Você escolhe a cor que você preferir, né? E eu venho aqui e faço 30 correntes. Aqui eu vou seguir, né? Fazendo essas. Então, esse nosso fio, ele tem essas mesclas, né? De azul e vermelho. E esse, então, tem a mescla de amarelo e vermelho. Então, eu fiz as 30 correntes. Agora, eu laço a minha agulha, eu conto 1, 2, 3 correntes, e na quarta eu faço um ponto alto. Então, essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Então, dentro dessa mesma argolinha, né, de base, eu vou fazer 5 pontos altos, contando com aquelas primeiras 3 correntes.
Então, aqui eu já tenho 5 pontos altos. Eu venho, vou pegar uma sobra de fio. Eu pulo a próxima corrente de base na seguinte, eu faço um ponto baixo. Laço a agulha, pulo uma corrente de base e venho na seguinte e já faço um ponto alto. Faço dentro dessa mesma corrente, faço novamente os 5 pontos altos. 4, 5. Fiz os 5 pontos altos dentro dessa mesma corrente de base, pulo a próxima corrente e na segunda, né, pulo essa e na próxima, então a segunda corrente seguinte, faço um ponto baixo. Pulo, laço a minha agulha, pulo a corrente seguinte e na outra eu já vou fazer novamente 5 pontos altos. Eu vou seguir dessa forma até chegar no final de todas as correntes. Cheguei no final, então ficou dessa forma. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e aqui eu deixo uma pequena sobra de fio e eu corto. Então, eu passo esse fio por essa laçada. Aqui, então, nós podemos pegar cola quente, ou tem essa também, que é a silicone líquida, e nós podemos enrolar a nossa flor e colarmos ela com a cola de silicone líquida ou a cola quente, ou você pode também, isso vai de como você preferir. Pegar então, dobrar aqui, né? E ir costurando toda essa flor. Já vou esconder esse fiozinho. Então, você vai fazendo como você prefere. Ou você achar mais fácil, mais rápido. Cola quente, né? Facilita também. Cortar esse excesso. A nossa vida de artesã. Ou você pode vir e costurar todas essas flores dessa forma. Então, a nossa florzinha, né, já vai estar finalizada. Ela fica dessa forma. Então, aqui também, você pode vir aqui e prender, né, costurar ela toda no vasinho. Ou, então, você vai prender ela toda no vasinho. Ou você vai colar, então, com a cola líquida, de silicone líquida ou com a cola quente. Então, eu vou fazer mais duas, né? Aqui eu já tenho elas prontas, eu vou fazer mais duas, enrolar, colar ou costurar e vou colocar aqui no nosso vasinho. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou colocar só para vocês verem. Agora, então, nós vamos seguir fazendo as folhas do nosso vasinho. Então, com um tom de verde, nós vamos fazer as folhas do nosso vasinho de flores. Então, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou laçar a minha agulha, vou voltar na terceira corrente e vou fazer um ponto alto. E dentro dessa mesma corrente de base, vou fazer mais 3 pontos altos.
Então, no total, nós vamos ter 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, com as primeiras 3 correntes, né? Então, são 4 pontos altos, mais essas 3 correntes da virada, que conta como um ponto alto, vai ser 5 pontos altos. Então, eu venho na próxima corrente e eu faço um ponto alto. Pulo para a próxima e última corrente. E dentro dessa, novamente, nós vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, que vai ser a outra virada, né, da folha. 3, 4, 5 pontos altos. E nesse ponto, nessa corrente seguinte, nós vamos fazer mais um ponto alto. E nós já vamos fechar um ponto baixíssimo na terceira corrente de base. Então, a nossa folha ficou prontinha. Ela fica com... Opa! Deixei cair aqui. 5 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto alto no próximo ponto de base e mais 5 pontos altos no terceiro ponto de base. Aqui nós vamos cortar, passar esse fio por dentro e nós vamos esconder esse nosso fio aqui pela parte de trás da nossa folhinha. Depois a gente corta aqui esse excesso. E está pronta a nossa folhinha. Então, aqui eu já prendi com alfinete, para vocês verem. Então, aqui você vem também, ou você deixa um fio e costura, ou você vem com a cola quente, né? Essa minha, eu colei ela toda com cola quente. Então, ou essa também de silicone, né? Depende do seu tempo. A de silicone, ela demora um pouco mais para secar e a cola quente, ela seca na hora. Então, aqui, eu já venho e coloco ela bem para dentro e depois eu escondo com as florzinhas. Então, ela vai ficar dessa forma. Aqui, então, eu já fiz as outras 2 folhinhas, né? Ela está toda alfinetada. Depois eu vou colar. Então, aqui ficou dessa forma. O fundo, aqui a parte onde divide, o acabamento em ponto caranguejo e as nossas flores, né? No nosso vasinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixem seu like, compartilhem para que mais pessoas possam fazer. E eu peço novamente para que vocês se inscrevam e ativem o sininho, assim vocês receberão todas as atualizações. Beijos e até a próxima!